Olá, alunos do sexto ano, eu sou a professora Jéssica Burli. Nesta aula 1 de Ciências, vamos estudar o capítulo 3, Conhecendo a Atmosfera. Este capítulo eu vou dividir em duas videoaulas, páginas 44 a 48. Retomando os capítulos anteriores, no capítulo 1 nós falamos sobre a litosfera, que é a camada mais externa do nosso planeta e é constituída por rochas e solo. É formada pela crosta terrestre e por parte do manto superior. No capítulo 2, nós falamos sobre a hidrosfera, que corresponde a toda a composição de água da Terra, envolvendo lagos, rios, oceanos, águas subterrâneas, umidade de ar e outros. Agora, nós vamos estudar a atmosfera. Você já se perguntou de onde vem o ar que você respira? Mas, precisamente, o que é este ar? Ele é a mistura de gases que se encontra na atmosfera. Vamos ver o que é exatamente a atmosfera. A atmosfera é uma camada de gases que envolve a Terra. Nesta aula, vamos estudar sua composição e suas propriedades. Veja nessa imagem nosso planeta Terra e em volta essa camada de gases. É o que nós vamos aprender agora. A composição da atmosfera é 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e apenas 1% de dióxido de carbono, vapor de água e gases raros. Uma das funções dos gases da atmosfera é impedir a passagem dos raios solares, e isso possibilita a existência na vida da Terra. Então, graças a essa camada de gases em volta da Terra, ela permite com que os raios solares entram na Terra adequadamente, uma quantidade adequada para manter a Terra aquecida, permitindo a existência da vida da Terra. Se não existisse essa camada de gás, ia entrar muita radiação solar. O planeta Terra ia ficar muito aquecido e isso não iria permitir a vida. Esses gases impedem cerca de 2/3 das radiações solares, fazendo com que os raios em excesso nocivos não cheguem à superfície da Terra, ou seja, funcionam como um filtro, assim como consequência permite a vida no nosso planeta. Essas são as camadas da atmosfera. Nós temos a primeira, a troposfera, e segundo, estratosfera, e é na estratosfera que se encontra a camada de ozônio. Mesosfera, termosfera e exosfera. Agora vamos estudar cada uma dessas camadas. A primeira é a troposfera. A troposfera é a camada mais baixa da atmosfera terrestre. É a região em que vivemos e onde ocorrem os fenômenos meteorológicos. É na troposfera que ocorre a formação de chuvas, relâmpagos, nuvens e poluição do ar. Na troposfera que se encontra a maior parte do vapor de água da atmosfera da Terra. A quantidade de vapor resulta no processo de evaporação e transpiração. Lembra, pessoal, que nós estudamos isso no capítulo anterior? Da superfície terrestre. A estratosfera é a segunda camada da atmosfera, na qual se encontra a maior parte do ozônio, importante para nos proteger dos raios solares ultravioletas. É nessa camada que o vapor d'água e a umidade são quase inexistentes. É nela que os aviões preferem trafegar, já que a ausência de nuvens em tempestade propicia melhor visibilidade. É nessa camada que está localizado a ozonosfera, ou mais conhecido como camada de ozônio. Agora, olha só, foca aqui, foca. Este assunto, nós vamos fazer um trabalho avaliativo e nesta aula eu vou dar uma introdução sobre o tema, então preste bastante atenção. Olha aqui, nós identificamos nessa imagem a troposfera, a estratosfera e a camada de ozônio, que eu já falei no slide anterior. Vamos observar essa imagem. Aqui nós conseguimos identificar a camada de ozônio, que é uma região da estratosfera, aqui ó, camada de ozônio, que é uma região da estratosfera terrestre que se concentra altas quantidades de ozônio. Pessoal, o ozônio é um gás e ele filtra a radiação ultravioleta do tipo B, nociva aos seres vivos. Como eu já disse, o ozônio, ele permite que apenas uma parte da radiação solar entre no nosso planeta.
E isso é bom, porque se entrasse muita radiação, como eu disse, a Terra ficaria muito aquecida. Essa camada propicia o fenômeno chamado efeito estufa. Você já deve ter ouvido falar no efeito estufa. Parte da radiação solar que chega à atmosfera volta para o espaço. Um fenômeno benéfico para nós, pois permite que a Terra fique adequadamente aquecida, proporcionando vida na Terra. A atmosfera impede, assim, que o calor escape completamente, evitando o resfriamento da Terra. Só uma pequena quantidade da radiação retorna para o espaço. Então, pessoal, a camada de ozônio, ela permite que uma quantidade ideal para o nosso planeta de radiação solar entre e permite que essa radiação saia também. O excesso da radiação tem que sair, porque se ficar essa radiação não conseguir sair, extravasar da camada de ozônio, o nosso planeta vai ficar muito aquecido. É o que acontece, nós vamos falar logo à frente do aquecimento global. Então, pessoal, relembrando aqui, o efeito estufa, ele é benéfico. Ele permite que os raios solares entrem e que o excesso saia, mantendo assim a temperatura da Terra adequadamente para a existência da vida. Fenômeno muito parecido com o que acontece com a estufa. O vidro da estufa, vocês já devem ter visto uma estufa de planta. O vidro da estufa é transparente, permitindo que a passagem de energia luminosa do Sol. Então, o vidro permite que a energia solar entre. Essa energia é absorvida pelas plantas e pelo solo. O vidro retém parte dos raios solares dentro da estufa. Então, o vidro permite que a radiação solar entre, é absorvido pelas plantas e que um pouco excesso saia. Mas não toda a radiação solar vai sair. Por quê? O propósito é permanecer a temperatura aqui adequada, uma temperatura um pouco mais alta, para que as plantas possam se desenvolver. Os gases poluentes que produzimos têm engrossado a atmosfera, então este é o grande problema, que os gases que nós estamos produzindo têm intensificado o efeito estufa. O que esses gases fazem? Eles engrossam a camada da atmosfera, impedindo que o excesso do calor saia, fenômeno conhecido como aquecimento global. Isso tem causado diversos impactos negativos para os seres vivos, inclusive para os humanos. Então, pessoal, esses gases que nós produzimos através dos carros, das fábricas, das queimadas, tem engrossado a camada da atmosfera. Olha aqui, essas bolinhas aqui estão simbolizando o engrossamento da camada da atmosfera. O que isso causa? Os raios ultravioletas entram, porém eles não conseguem sair, olha, fica essa barreira aqui. E o que isso causa? Aquecimento da nossa Terra. Então, esse fenômeno é conhecido como aquecimento global. Então, só para a gente comparar o efeito estufa e aquecimento global, vamos relembrar aqui. Então, o efeito estufa é um fenômeno natural, mantém a Terra devidamente aquecida, proporcionando a existência da vida. E o aquecimento global é a intensificação do efeito estufa, causado pela emissão de gases poluentes que ficam retidos na atmosfera. Aquece a Terra, causando derretimento de geleiras, alteração do regime das chuvas, intensificação das secas em determinados locais, escassez de água, abundância de chuvas em algumas localidades, tempestades e furacões. Lembrando, pessoal, vocês vão fazer um trabalho sobre isso, valendo ponto. O que vimos até aqui? Relembrando os conceitos dos capítulos anteriores de litosfera e hidrosfera, falamos sobre o conceito da atmosfera, que é a camada de gases que envolve a Terra, sua composição e funções. Conhecemos os nomes das camadas da atmosfera, conhecemos a troposfera, estratosfera e a ozonosfera, né, que é a camada de ozônio, e também vimos sobre efeito estufa e aquecimento global. Então é isso, pessoal, vamos dar continuidade desse assunto na aula 2. Até mais!